apronta. Apronta algo que você vai ter como segurança da sua vida, como trabalho. Você pergunta para o jovem, o que você faz na sua vida? Eu sou estudante. Não, estudante não ganha, irmão. O que você faz? Qual é a sua profissão? Eu não sei, eu faço qualquer coisa. Não, qualquer coisa ninguém faz. Por quê, irmãos? Porque faz coisas fora do tempo. Amém? E eu sei, irmãos, que infelizmente muitos de nós passamos por isso. Hoje somos crentes, já estamos maduros, mas a gente sofreu muito por causa de escolhas erradas, no tempo errado, fora da ordem e fora do propósito. Amém? Posso seguir? Terceira coisa que traz perturbação para dentro de uma casa é você falar na hora errada e falar de forma errada. Não é simplesmente falar na hora errada, é às vezes ainda falar de forma errada, não saber se expressar, não saber realmente manifestar aquilo que você deseja falar para que outra pessoa entenda muito bem. Olha só o que diz Provérbios capítulo 15. Quero ler com você. Não, vamos pegar aí o capítulo 24. Você já está aí em 24, vamos ler esse texto de Provérbios 24, só que o versículo 26. Verso 26. Posso ler com você? Sim ou não? Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. É como um beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Amém? Quando você responde, pastor, então, não, irmão, responda de forma correta. Escolha bem suas palavras, escolha bem aquilo que você vai dizer. Agora volte lá para o capítulo 15 de Provérbios. Provérbios 15, 23. Provérbios 15, 23 diz assim: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo quão boa é. Vou repetir. Provérbios 15, 23. O homem se alegra em dar respostas adequadas, e a palavra a seu tempo quão boa é. Quando você dá a palavra no tempo certo. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para calar, em que você retém a palavra. Por quê? Porque não é tempo e não é hora. E o modo com que você vai dar essa resposta vai fazer grande diferença dentro da sua casa. Vai produzir paz ou vai produzir perturbação, contenda, divisão. Vai machucar, vai ferir o outro. E nós, como filhos de Deus, não podemos fazer isso. Posso prosseguir? Quero ler mais um texto sobre isso. Você me permite? Amém? Salmo 19. Salmo de número 19. Salmos de número 19, versículo 14. Você achou aí? Anotou? É importante você anotar para poder ler depois com mais calma. Salmo 19, verso 14. Foi um dos primeiros textos que meus filhos aprenderam de cor. A Glorinha aprendeu esse texto de cor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que sejam agradáveis na tua presença, Senhor. As nossas palavras e aquilo que medita o nosso coração precisa ser agradável a Deus. Então tome muito cuidado com o que você fala dentro da sua casa e da maneira com que você fala dentro da sua família. Porque muitos casamentos, irmãos, são destruídos por causa de uma palavra. Muitos relacionamentos são desfeitos por causa de uma palavra errada, no tempo errado, do modo errado. Amém. E a resposta adequada, irmãos, é como um beijo. Como você ganhasse um beijo, a resposta, a palavra adequada, no tempo certo, de maneira que agrade ao coração de Deus, que seja agradável diante de Deus. Posso ler mais um texto com você? Salmo 116. Salmo de número 116. Salmo 116, verso 11.
Versículo 11 do Salmo 116 diz assim: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Vou repetir. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Imagina alguém que está angustiado, está aflito por algo que está acontecendo, e ele no estresse diz para a esposa que ela é uma mentirosa. Diz para o marido que ele é um mentiroso. Diz para o filho que ele é um mentiroso. O filho diz para o pai: pai, isso é um mentiroso. Por quê, irmão? Porque está aflito. Está sendo perturbado por algo. Eu não sei se você já passou por isso. Você está às vezes com a cabeça tão quente que alguém quando te fala algo, tu responde de forma indiferente, às vezes bruta mesmo a pessoa. Aí depois você, misericórdia, me perdoa, não queria ter dito isso para ti não. É porque eu estava com a cabeça cheia de uma coisa aqui. Irmãos, você precisa ter cuidado com isso. Você precisa ter domínio próprio, porque as palavras no tempo certo, de forma adequada, são como um beijo, mas ela também de forma errada, irmãos, ela acaba com o casamento, com uma família, com um relacionamento. Por quê? Porque o poder da vida e da morte está na nossa língua, naquilo que nós falamos. Nós geramos vida ou geramos morte. Por isso você precisa ter muito cuidado. Por isso é adequado você esfriar a cabeça antes de conversar com alguém. Pastor, minha mulher me... Não, meu irmão, esfria a cabeça, vai tomar um banho. Vai tomar um banho. Para que você não responda de forma errada. Para que a palavra não saia de forma errada. Ferindo, machucando e gerando ali destruição da família. Amém, irmãos? Às vezes as pessoas ficam remoendo palavras durante anos, mas se elas pegarem um soco, elas esquecem. Pegou um soco, passa um tempo e esqueceu. Passou a roxura, esquece, mas a palavra ela fica remoendo. Aquele dia ele me disse isso, naquele dia ele me disse isso, ele me ameaçou de morte. Não, deixa ele, eu vou pegar ele. Um dia ele me falou, mas eu não vou falar para ele não. Por quê, irmãos? Porque as palavras têm esse poder de nos aprisionar ou de nos libertar. Amém? Por isso você precisa ter muito cuidado. Você precisa ter muito cuidado com a sua boca. Colossenses capítulo 3. Quero ler esse texto rápido. Capítulo 4, perdão. Colossenses, Novo Testamento, Paulo escrevendo à igreja em Colossos, ele cita algo muito importante. Colossenses 4, 6. Colossenses capítulo 4, verso 6. O apóstolo Paulo escreve assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Para saber responder a cada um. A sua palavra precisa ser agradável, temperada com sal. Então você precisa ter muito cuidado com aquilo que você fala, principalmente dentro de casa, irmãos. Quando você tem criança, quando você já está diante de outra pessoa, você precisa tomar muito cuidado. Se a sua palavra ela realmente está temperada, se realmente ela é agradável. Não é mentir, é você falar a verdade de forma agradável. Amém, irmãos? Às vezes a pessoa é arrogante nas suas palavras. Não, pastor, é porque eu sou verdadeiro. Não, você é arrogante mesmo. Isso não é verdade. Jesus nunca foi arrogante falando a verdade. As palavras eram duras, mas Jesus não era arrogante. Por isso a nossa palavra ela precisa ser sempre agradável. Independente se for crente ou não, irmãos. Você precisa atentar bem para isso, porque é responder a cada um. Pastor, o cara é ímpio e ele me provocou. Não, responda a ele também, da mesma forma. Agradável. Um manancial de vida dentro do seu coração e que flui dos seus lábios. Amém? Às vezes a gente fica, incircunciso, filho de Belial, uma vontade. Não, irmãos. Mas aquilo que vai sair, a palavra, seja agradável, seja temperada com sal. Paulo daí diz que seja para edificação daqueles que ouvem. Amém, queridos? Essa é a terceira coisa que traz perturbação para dentro de uma casa. Uma palavra falada no tempo errado e de forma errada. Quarta coisa que traz perturbação por meio de uma família é a falta de respeito e honra.
Isso é notório, irmãos. Toda vez que falta o respeito e falta a honra, aquela casa perde a paz. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Provérbios de número 1. Provérbios 1. Eu vou ler para você, pode ficar aí no Novo Testamento. Fique em paz, que a gente vai já para o Novo Testamento. Vou ler vários textos aí. Anote aí para você, Provérbios 1, verso 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ou na NVI, não desprezes a instrução da tua mãe. Nós como filhos, precisamos ouvir o ensino, precisamos ouvir as instruções com muito respeito daquele que nos ensina. Amém? Você precisa ter muita paz, para que você não falte com respeito com a pessoa que está lhe ensinando. Acho que foi ontem, terça-feira, eu conversando com o Ramon em casa, eu contei para ele algo da minha vida passada, velha, né? Do meu tempo de arrogância, de muita ignorância. E ele achou graça, porque eu desrespeitei uma professora que eu tinha de matemática, no meio da aula, né? Graças a Deus ele me deu a oportunidade depois de me arrepender e pedir perdão para ela, né? De reencontrá-la já crente. Deus é bom, né, irmãos? Eu tive uma oportunidade de me reencontrar com ela e dizer assim: professora, me perdoe. Ela não lembrava não de mim, mas eu não esqueci não. Deus me fez lembrar que eu tinha desrespeitado ela com uma palavra dentro da sala. E disse: professora, me perdoe. Me perdoe. Não, meu filho, está em paz, tudo, né? Mas era algo que eu precisava. E provérbio diz que nós devemos respeitar, ouvir o ensino do pai e não deixar, não desprezar a instrução da mãe. Amém, irmãos? Vamos para o Novo Testamento, como eu disse para você. Vou começar por Efésios, tá bom? Efésios, abra aí sua Bíblia. Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 5. É um texto bem conhecido, mas fundamental nesse ponto aqui, sobre você não faltar com respeito e honra. Provérbios 5, verso 33. Provérbios 5, 33 diz: não obstante vós, cada um per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido. Repita comigo: respeite ao marido. Irmãos, algo importante demais. Pastor, meu marido não presta. Não importa, você precisa respeitá-lo. Como esposa, você precisa respeitá-lo. Por quê, irmãos? Porque se você afrontar ele não sendo crente, ele vai te deixar banguela. Crente, ele ainda respira fundo e te agarra. Agora, se ele for ímpio, ele vai te deixar banguela. Por a palavra que você possa lançar. Por isso, respeite. Respeito e honra, irmãos, produzem paz ou geram perturbação dentro de uma casa. Amém, queridos? Você precisa ter muita ciência disso. Nós precisamos respeitar e honrar realmente. Capítulo 6 de Efésios, observe bem, verso 1 e 2. Efésios 6, 1 e 2. Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que este é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém, irmãos? Algo que o filho precisa ter sobre os pais é obediência e honra. Se ele falta com isso, irmãos, além de trazer perturbação para dentro daquela casa, ele corre o risco de morrer cedo, novinho. Irmãos, me entenda algo. Filho, eu sei que o momento da morte da família, né, aquele momento é um momento muito doloroso, né? No meu tempo aqui, 5 anos, aqui em Terra Alta já fizemos muitos velórios e não é agradável. É a parte ruim, eu digo assim, eu e a pastora até brincamos, é a parte ruim do ministério, né? Celebrar casamento é bom, batismo é bom, né? Celebrar Santa Ceia é ótimo, mas quando é velório, não é agradável. Porém, há um princípio muito importante no meio do velório, que às vezes as pessoas esquecem. Qual é, pastor? Vou lhe contar. É muito triste quando os pais enterram os filhos. É muito triste. Pastor, quando os filhos enterram os pais também é triste, porém é honroso.
Por quê, irmãos? Porque o filho que honra o pai e a mãe, ele vai viver muito tempo sobre a terra. E se ele é uma pessoa de honra, automaticamente ele vai ter a honra de sepultar seus pais. Isso é honra. Por mais dolorido que seja, né? Por mais triste que é o momento. Eu sei disso, irmão, mas é uma honra. Porque, irmãos, o contrário é muito triste. O pai nunca deveria enterrar seu filho. Não era a ordem natural das coisas. Por quê? Porque ele é mais velho. Automaticamente ele era para ir primeiro. Mas o filho, por consequências às vezes de desonra, por falta de respeito, vai primeiro. E a dor é grande, irmãos. Você percebe quando o pai está enterrando o seu filho por algo, por uma situação. Irmãos, é muito doloroso. É muito doloroso. Eu digo que já fiz ambas as partes, né? Já enterramos filhos, já enterramos pais. E toda vez que eu olho para um pai enterrando seu filho, às vezes por desonra, por desobediência, foi para um canto para onde não deveria ir, por algo que fez sem o respeito e a honra a seus pais, e o pai vai enterrar o filho, é muito doloroso. Amém, irmãos? Por isso nós filhos precisamos honrar nossos pais e obedecer, porque isso é justo. Justo. Isso é justo no Senhor. Eu quero ler com você Colossenses, capítulo 3. Avança um pouco mais. Nas cartas do apóstolo Paulo. Colossenses 3, versículo 19. Colossenses 3, 19. Você encontrou? Maravilha, só foi dar uma folhadinha para frente e achou, né? Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Não trate a sua esposa com amargura. 1 de Pedro, capítulo 3, olhe bem lá. Pedro vai acrescentar, digo eu, nos ensinos de Paulo nesse texto. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Pedro escreve assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, com respeito, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Marido que não respeita e honra sua esposa, não tem oração respondida. Não tem. Pode gritar, chorar, babar, espernear, feito menino no supermercado olhando biscoito. Deus não ouve, irmãos. Deus não escuta. As nossas orações não passam do quarto, não passam do teto da igreja, onde você estiver. Deus não ouve. É abominável isso diante de Deus, a sua oração. Amém? Por isso, marido, respeite, honre, trate a sua esposa com dignidade. Dignidade. Esses dias, conversando com o pastor José Rodrigues, ele disse algo muito interessante lá em casa. Chegou em casa, domingo agora que passou, logo depois do culto pela manhã, varou em casa e diz assim: rapaz, a pastora está bonitona, né? Sinal que o pastor está cuidando bem dela. O que ele quis dizer com isso, irmãos? Quando o marido não cuida bem da mulher, ela fica desleixada. E tem marido que é assim, infelizmente. Infelizmente. Esses dias nos deparamos com um casal crente, conheci os dois crentes, se divorciaram. E aí, passa o tempo, né, irmãos? A gente sabe da notícia, triste, ruim. Quando eu olho fotos só da mulher, fazendo ginástica, com roupa apertada, saindo para ir no salão, arrumando o cabelo e tudo. Eu digo, meu Deus, por que quando era casada não se cuidava assim? Ou o marido era muito ruim, ou ela não queria nem papo com ele. E nós precisamos viver a vida comum do lar com dignidade. Com dignidade. Amém, irmãos? Por isso, cuidado, nunca falte com respeito e com honra, porque isso vai produzir perturbação no meio da sua família. O marido que não respeita a mulher, meu irmão, é muito difícil a mulher se submeter a ele. A mulher
que não respeita seu marido, é muito difícil receber do marido carinho, afeto e respeito. Aquilo que você semear é aquilo que você vai colher. Amém? Posso prosseguir? Já tenho 20 minutos, Deus é bom. 5. O que pode trazer perturbação no meio da família? O engano e a falta de perdão. E aí eu quero ler com você um texto maravilhoso do livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis, no capítulo 32. O engano e a falta de perdão produzem perturbação no meio da família. Gênesis 32, versículo 7. Anota aí para você. Diz assim as Escrituras: Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Levante sua vista, olhe bem para mim. Porque eu digo que o engano e a falta de perdão produzem perturbação. Você sabe, e aí eu quero que você lembre do texto, por favor, que a gente leu, 11:29 de Provérbios. O insensato será escravo, servo daquele que tem o coração sábio. Amém? Foi esse o texto que nós lemos. O que acontece? Esaú, por sua insensatez, vende para o seu irmão direito de primogenitura por causa de um prato de lentilhas. Insensatez e um muito esperto. Você está aqui comigo? Isso produziu o que, irmãos, no meio da família? Perturbação, divisão, né? Vai para a terra, para onde seus pais mandaram, porque o irmão estava doido para cortar a cabeça dele fora. Lá ele vive muito tempo nessa terra, trabalha 7 anos por causa de uma esposa, é enganado também, mais 7 anos por causa da esposa que ele tanto queria, casou, começa a viver com o sogro enrolado, enrola ele todo dia quase. Porém, Deus era com ele, irmãos. Amém? Quando ele está retornando, aqui é o texto de 32, capítulo 32 de Gênesis. Quando ele está retornando, ele diz que ele se perturbou, pensando, imaginando: rapaz, eu enganei meu irmão, será que ele vai me perdoar? Estou voltando agora para ele, querendo reconciliação, será que há perdão para mim? Isso, irmãos, quando você machuca alguém, e você fica, né? Será que meu irmão vai me perdoar um dia? Ore ao Senhor, busque a Deus. Para quê? Para que Deus estabeleça o perdão, produza reconciliação dentro dessa família, porque é o desejo de Deus, irmãos. Ver a família unida é propósito de Deus. Amém? E a Bíblia diz que Jacó teve medo e se perturbou, ficou angustiado, aflito por essa situação. Será que ele vai me perturbar, vai me matar? Vai matar, eu vou dividir a minha família aqui, uma mulher para cá, mais feia vai na frente, né? Que se morrer mata mais feia, fica mais bonita para cá. Perdão, irmãos. Porque ele estava com medo, irmãos, por algo que ele tinha feito com seu irmão. Se ele tivesse saído daquele lugar em paz, ele tinha paz para voltar. Como havia divisão, perturbação, ele voltou para lá de como, irmãos? Com seu coração perturbado, não havia paz. E nós precisamos ter muito cuidado. Como anda o insensato, ele vai ser escravo, irmãos, do sábio. Ele vai. Ele vai. Amém? O sábio edifica a sua casa sobre a rocha. O sábio, a mulher, edifica a sua casa. O homem sábio, ele constrói, ele alicerça a sua casa na rocha. O insensato põe na areia, vendo as chuvas cai, grande desgraça vem sobre aquele lugar por causa da sua insensatez. Amém, irmãos? Posso prosseguir? Sim ou não? Não cochila, fica acordado. Sexta coisa que produz perturbação, e aqui eu prometo que a gente está quase encerrando. Sexta coisa, é a maneira com que você reage. São as suas reações que podem produzir perturbação no meio da família. Não sei se você já passou por isso. Às vezes o marido ou a esposa ela é muito forte, né? Pelo menos aparentemente é muito forte. Porém, quando afligida por algo, irmãos, é a primeira que
se desespera. E aí desespera a família toda. Não sei se você já passou por isso, né? Não, é mulher de fé. Meu irmão, quando adoece, se desespera, vai, eu vou morrer. E a família toda quase falta morrer do coração. Porque reage de uma forma inesperada, inapropriada, que podem gerar grandes tribulações para o meio da família. Amém? Amém, irmãos? Pastor, tem isso? Tem. Olha só o que diz Jó, capítulo 3. Deus é muito bom. Livro de Jó, no capítulo 3. A gente conhece Jó como homem de paciência, né? Paciência como de Jó, Deus, eu quero ter. Mas como reagimos? Qual é a nossa reação? A gente tem mãe que diz assim, pastor, eu prefiro adoecer do que ver meu filho doente. Aí você morre e seu filho vai ficar com quem? Melhor nenhum dos dois adoecer, irmão. Não é eu prefiro, não. É melhor nenhum dos dois adoecer. Mas vamos lá. Jó capítulo 3, versículos 24 até o 26. Estamos juntos? Verso 24. Porque em vez de pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Agora olha o que o amigo dele diz no capítulo 4. Continue comigo aí, por favor. Não fez sua Bíblia, não. Jó capítulo 4, versos 5 e 6. Olha o que ele faz. Diz para ele. Verso 5. Você achou aí? Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu atingido, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias? E a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Agora você está perturbado porque se você confia em Deus. Olha o que o amigo confronta ele. Porque, irmãos, capítulo 3 é só lamentação. Eu queria pão, só vem perturbação, gemido, eu não tenho sossego. Esse é Jó, irmãos, por causa da enfermidade. Crente que vive murmurando, e diz que é crente. E aí o amigo vira para ele e diz, meu irmão, tu não disse que confia em Deus? Que o teu temor é onde tu confias? De que os teus caminhos retos estão, toda a tua esperança diante de Deus? E por que tu está perturbado desse jeito? Por que nós reagimos dessa forma? Por algo que eu quero conversar com você para a gente encerrar nessa noite. O medo. O medo nos faz pensar que Deus esqueceu de nós. O medo nos rouba a esperança de que o Deus que estava comigo quando eu estava bem, continua comigo quando eu não estou tão bem. E eu quero encerrar lendo Marcos capítulo 4. Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Como você reage quando está com medo? Você achou? Marcos 4, verso 38 somente. 4:38 do Evangelho de Marcos. Diz assim: E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Qual a resposta de Jesus? Jesus desperta, repreende o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Levante sua vista para mim. O medo produz isso em nós. Os discípulos ficaram com medo e lhe disseram: Jesus, não se importa com a gente? Senhor, nós vamos morrer. O Senhor não se preocupa comigo, não? Foi esse o questionamento que o medo produziu nos discípulos.
Todas as vezes que o medo alcança o nosso coração, irmão, nós questionamos Deus. Deus, o Senhor esqueceu de mim? Senhor, eu estou aqui. Não te incomoda de eu estar passando por isso? E Jesus diz, por que vocês são tímidos e não têm fé? Por que a fé de vocês é tão pequena? Irmãos, Deus é o mesmo, a gente bom ou não? Amém? Deus é o mesmo, irmãos. Ele continua conosco, Ele continua nos amando e se importando com nós. E nós não podemos permitir que o medo nos arranque isso, essa esperança e essa confiança. O que o amigo de Jó disse para ele, você não tem confiança em Deus? Você não confia nele? Você não crê que os teus caminhos são retos e a sua esperança está nisso? Não, eu sei que não tenho pecado diante de Deus. Essa era o maior orgulho de levante do coração de Jó. E agora você está com medo, reclamando que não tem descanso, não tem repouso, não tem nada. E os discípulos de Jesus, o Senhor não se importa se a gente morrer? Irmãos, Jesus estava dormindo e ele estava preocupado com a importância deles diante da tempestade. Jesus descansando, irmãos, dormindo. E eles com medo disseram, Senhor, não te importas conosco? Se a gente morrer, Jesus. E o teu propósito, Senhor, tu vai morrer daqui a pouco e teu propósito não vai se cumprir na minha vida. Irmãos, o medo é uma desgraça em nós. O medo nos faz pensar que Deus esqueceu de nós e dos seus propósitos. Irmãos, Deus nunca volta atrás com seus propósitos. E você precisa crer nisso. Não, pastor, eu adoeci, peguei aí o Covid-19, meu irmão, tem de paz no seu coração. Você só vai no dia que o propósito acabar. Enquanto você não cumprir o propósito de Deus, não vai. Tem de paz no seu coração. O medo nos afasta da nossa confiança e a nossa esperança. E muitas vezes, o marido ou a esposa perturbam a sua casa por causa do medo. Trazem perturbações. E eu sei disso, irmãos, porque eu vivi isso dentro da minha casa. Passamos um tempo onde a pastora engravidou da Glória. Isso um pouco mais de 8 anos atrás. E a gravidez dela a segunda foi um pouco mais tensa. E ela, muito afligida mesmo. Ela ficava em casa, eu saía para trabalhar. E às vezes eu chegava, eu pegava ela amedrontada dentro de casa. Ela dizia, eu vi um homem passando, eu vi um vulto dentro de casa, eu vi isso. Irmãos, e a gente orava como louco. Orávamos, repreendíamos demônios dentro de casa, repreendíamos, orávamos. Por causa do medo. E aí eu não tinha mais paz para ir trabalhar. Porque eu não sabia que se eu ia voltar, ele ia estar bem. Porque ela vivia com medo dentro de casa. Nós tivemos que passar por um processo de oração, de colocar diante de Deus. Deus nos revela o que é. O que tem gerado tanto medo, tanta insegurança. Nós vivemos isso, irmãos. Por quê? Porque reagimos de forma que vai produzir perturbação, desconforto. Amém. E as nossas reações podem produzir paz ou podem produzir perturbação no meio da família. Como você reage quando o filho adoece? Você faz briga com o marido porque ele não estava lá para levar o menino para o hospital? Como você reage quando você, homem, adoece e a sua esposa precisou sair? Fica magoadinho, faz bico? As nossas reações diante dos nossos medos podem trazer grandes perturbações para dentro da nossa casa. Amém, amados? E nós precisamos vigiar isso. Como eu reajo? Irmãos, como você reage quando está doente, quando seu filho adoece? Como você reage? Você reage com confiança e fé? Ou você pira o cabeção, sai gritando, sai como uma louca? A maneira com que reagimos. Amém? Vamos orar? Fique de pé aí um pouquinho para a gente orar. Faltam 5 minutinhos para as 9. E eu quero orar por essa palavra. O que traz perturbação à sua casa, herda
herdará o vento, e o insensato será escravo, servo dos sábios de coração. Como você tem vivido a sua vida? A avareza, fazer as coisas fora do tempo, falar fora da hora, de forma errada. Quando você fala na hora errada, da forma errada, quando você falta com respeito e com honra, quando você engana e lhe falta perdão, você produz grandes perturbações dentro da sua família. Quando você reage, como é a sua reação diante das circunstâncias? Você reage confiando em Deus ou você se desespera? Você precisa entender isso de forma muito clara hoje, irmãos. De forma muito clara, porque isso vai fazer grande diferença na sua família. Irmãos, isso vai fazer grande diferença na tua casa. Amém? Lembre, eu vou lhe contar rapidinho para a gente orar. Jairo está indo diante de Jesus, Marcos capítulo 5. Jesus está indo com Jairo à sua casa porque sua filha está doente. Uma mulher para tudo, né? Toca nas orlas de Jesus e é curada. Jesus para ali. E quando ele está atendendo a mulher, vem os empregados da casa de Jairo e dizem assim: olha, não perturba mais o mestre, tua filha já morreu. A reação de Jairo é o que, irmãos? Embora, vou embora. Já morreu, já não tem mais solução. Jesus, ouvindo, vira para ele e diz assim: somente creia, meu irmão. Reaja de forma como? Crendo, fé. E Jairo ouve aquela palavra de Jesus. Jesus vai com ele até a casa e ressuscita a sua filha, irmãos. É a maneira com que nós reagimos. Crendo ou murmurando como Jó? Ai, não tenho descanso, não tenho paz, eu não tenho sossego. Meu irmão, a maneira com que você reage. Reação de fé ou de incredulidade? Vamos orar? Feche seus olhinhos aí. Fique em paz diante daquilo que você ouviu. Reflita. Medite. Você tem sido aquele que tem produzido perturbações? Você tem sido avarento? Você tem feito coisas no tempo errado? Você tem falado coisas de forma errada, na hora errada? Você tem faltado com respeito e com honra? Você tem enganado sua família? Você tem deixado de perdoar os seus familiares? Você tem reagido de forma onde sua fé é revelada ao mundo? Ou você tem se reagido de uma forma onde você não crê? Onde você revela a pequenez da sua fé? Como tem sido a sua família? Um lugar de paz ou de perturbação? Se você tem sido esse gerador de perturbação dentro da sua casa, peço que você se arrependa hoje. Eu oro para que você se arrependa. Diga: Deus, me perdoa, Senhor. Se eu tenho sido avarento, tenho produzido perturbação. Senhor, se eu tenho falado de forma errada, no tempo errado, se eu tenho feito as coisas fora do tempo, Senhor. Se eu já tenho desejado namorar, se eu ainda sou muito adolescente, ainda não estou pronta para isso, me perdoa, Senhor. Não quero produzir perturbações na minha casa. Você tem enganado seus pais? Você tem enganado seus irmãos? Como você tem reagido com sua esposa, com seu esposo? Que palavras você tem dito a ela? Que palavras você tem dito a ele? Isso podem produzir perturbações ou gerar paz. Pai Santo e amado, graça te damos por tua palavra nessa noite. Senhor, eu oro para que essa palavra alcance corações como uma terra fértil. Para que esse coração que ouviu a tua palavra, Senhor, possa permitir que essa palavra gere frutos de arrependimento, frutos de transformação, frutos de vida, Senhor. Eu oro para que essa família, para que essa casa, Senhor, possa receber do Senhor toda a paz,
Deus, se tem sido um tempo de perturbação, tem sido um tempo onde não tem havido paz no meio dessa família, Pai, eu oro para que hoje, nessa noite, a Tua paz se estabeleça sobre essa casa. Para que haja perdão, Senhor. Para que haja perdão, Senhor. Para que haja arrependimento. Para que aquele que tem falado coisas de forma errada, na hora errada, possa se arrepender, Senhor. Para aquele que tem feito as coisas fora do tempo, Senhor, possam se arrepender. Para aqueles, ó Pai, que têm gerado grandes perturbações no meio da sua casa por ser avarento, Pai, que ele possa se arrepender nessa noite. Que haja uma nova vida, Senhor. Que haja, ó Deus, uma nova vida no meio dessa família. Uma vida de paz. Uma vida de paz. Porque nós somos filhos da paz. E a paz que o Senhor nos dá, Senhor, não é igual à do mundo, Deus. Por isso eu oro por cada família aqui nessa noite, Espírito Santo de Deus. Eu oro para que a paz habite nos corações das pessoas. E essa paz alcance as famílias, alcance os lares. Restaura relacionamentos quebrados por falta de respeito e de honra. Restaura relacionamentos quebrados, Senhor, por enganos e falta de perdão. Senhor, foram palavras que machucaram, que trouxeram divisão e perturbação. Deus, que haja uma resposta branda no tempo certo, na hora certa, temperada com sal, Senhor, agradável diante da Tua presença, para que haja reconciliação nessa família. Eu oro abençoando, Senhor, cada casa, cada lar, Senhor, para que Teu Espírito Santo entre, arrancando todo o medo, toda a reação de incredulidade, Senhor, toda a reação da pequenez da fé, para que o Senhor mude isso, para que o Senhor estabeleça um tempo de maturidade, Deus, que o Senhor estabeleça um tempo de fé, de posicionamento, de reagir como alguém que crê num Deus que pode todas as coisas, Senhor. Num Deus que pode mudar a esposa, num Deus que pode mudar o esposo, num Deus que pode mudar os pais, os filhos. Nesse Deus, Senhor. E que a nossa reação seja pautada em nossa fé e nossa confiança no Senhor. Por isso eu oro, Deus, por cada família nessa noite. Que o Senhor continue guardando e protegendo cada um deles. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os dê a paz. Que o Senhor os leve, Senhor, na Tua segurança. Guarda, Senhor, esconde do homem mau. Esconde, Senhor, do homem roubador. Esconde do homem daquele que tenta contra as nossas vidas. Que os Teus anjos nos cerquem. Que os Teus anjos nos cerquem. Que eles não permitam que venhamos cair ou tropeçar. Que o Senhor nos sustente. Que possamos permanecer de pé diante da Tua presença todos os dias. Para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor, nós oramos. No nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém quer entregar sua vida para Jesus hoje? Quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? Você pode vir aqui à frente para a gente orar? Há mais alguém que quer tomar sua decisão de fé hoje? Há mais alguém, irmão, nessa noite quer se reconciliar com Deus, estava afastado e quer voltar? É a sua oportunidade. Deus pediu para me fazer isso e eu quero fazer. Amém, irmãos? Vamos orar? Ramon, vem cá orar por ele. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Deus, nós Te louvamos, Senhor, e Te engrandecemos, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai querido, nosso coração está feliz nessa noite, Senhor. Nós nos alegramos com a volta do nosso irmão, Senhor, para a Tua casa. Nós queremos nos alegrar com os anjos, com os céus, com o Senhor nessa noite. Querido Deus, muito obrigado pela vida do Teu filho, o coração do Teu filho, Senhor, que esteve aberto, Senhor Deus, para receber da Tua palavra, que tomou a decisão, Senhor Deus, de voltar para Ti.
Querido Deus, que o Senhor possa perdoar os seus pecados, perdoe as suas falhas, os seus caminhos, Senhor, que o Senhor possa conduzi-lo numa nova vida, Senhor Deus, cuidando, guardando, Senhor Deus, de todo o mal. Querido Deus, que o Senhor possa tirar tudo aquilo que não é de Ti, e que o Senhor possa colocar cada vez mais o Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua bondade, Senhor Deus, do Teu Espírito todos os dias para a vida dele, Senhor. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor Deus, e nós nos alegramos com a vida dele, Senhor Deus, muito obrigado, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja bendito, hoje e eternamente, Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Mas irmãos, podem vir abraçá-lo, irmãos, venham abraçá-lo, por favor, venha cá recebê-lo, em nome de Jesus. Seja bem-vindo a essa casa, seja bem-vindo a esse lugar. Pode abraço. Está todo mundo melado de álcool, irmãos. Amém, irmãos? Aos homens, a gente tem por vontade e propósito, nesse sábado, ir lá para o Canaã, concluir a obra lá, avançar na obra, né? Lá para o Canaã, tá bom? Só que nós estamos dependendo de conseguir tábuas. Não tem na cidade tábua, nas instâncias das quais eu já andei. Então,